propósito central da Bíblia, ou seja, a sua prioridade não é enriquecer ninguém. Isso tem que ser claro para todos nós. A Bíblia não é um livro que tem por tema central, que tem por propósito o enriquecimento, fazer com que pessoas ganhem dinheiro. Se nós fizermos isso, nós vamos caminhar por uma extremidade, uma teologia de prosperidade, e esse não é o nosso caso. Então eu preciso deixar claro a você que, como tema central, como objetivo central, a Bíblia não tem o interesse como prioridade enriquecer pessoas. O propósito principal, central, sua prioridade é aproximar as pessoas de Deus. É fazer com que essas pessoas alcancem a salvação através de Cristo Jesus. Porém, o nosso Ministério de Empresários faz um ambiente de convergência, onde a estrutura é Deus, você e seu negócio. Quem vem participar do Sempre vai receber instruções que vai fazer com que você entenda ou esse tripé, essa estrutura que tem Deus, tem você e tem o seu negócio. Mas nós precisamos mostrar a você de forma clara e objetiva que a Bíblia tem como propósito central a salvação do ser humano e não ganhar dinheiro. Agora, porém, Deus não está alheio à vida próspera de alguns. Deus não está alheio, não está aquém, certo? De uma vida próspera para algumas pessoas. Então eu também preciso que você entenda que se a Bíblia diz os pobres sempre terei convosco, é porque pobres sempre vai existir. Mas eu peguei esse texto e li, olha só como é que eu li. Os pobres, Cláudio, você sempre terá com você. Então isso me passou uma mensagem extraordinária. O pobre não sou eu. Certo? Ele vai estar perto de mim. Ele vai estar comigo, mas não sou eu. Isso já me ajudou bastante. Tá certo? Então Deus não tem nenhum problema com crescimento, com expansão, com enriquecimento, certo? Com empreendedores, com homens de negócios, com pessoas que conseguem enxergar números, certo? E avanço, tá? Com uma expressividade diferente. Vamos lá, Lucas, vamos pegar alguns textos que são bem legais para a gente entender isso. Bom, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Já ouviu isso? Sim ou não? E o que esse texto quer dizer? Que o homem não pode ganhar de... Olha só, o que adianta, tá certo? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Mas esse texto não está dizendo que é uma coisa ou outra. O texto não está dizendo ou você ganha a salvação, certo? E fica sem dinheiro. Ou você tem dinheiro e perde a salvação. É apenas um alerta. O que adianta alguém ganhar o mundo e perder a alma? Mas o texto nos mostra que as duas coisas são possíveis. Ela vai ser questionada em Lucas 18. Jovem rico. Ok? O garoto era rico e queria saber se dava para entrar no reino do céu com grana. Então ele pergunta a Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele disse: isso aí é mole, desde garoto. Não só conheço, como pratico. Jesus disse: mas nós temos ainda um problema em você. Certo? Então você vai, vende tudo, dá aos pobres, você terá um tesouro e depois você me segue. Olha o que Jesus está dizendo. Pega, você é rico, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, aí você tem um tesouro no céu, depois você vem e me segue.
Jesus está dizendo algo muito interessante para ele. Eu quero você e não seu dinheiro. Jesus não está mandando ele vender nada, certo? Só que ele estava preso num ambiente cujo qual o impediria de ser salvo. E o ambiente era o dinheiro, tá certo? O término desse assunto é mais ou menos assim. É mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino. E esse texto é Lucas 18. Repita comigo, Lucas 18. De novo, Lucas 18. Isso. Repita comigo, jovem rico. Isso. Lucas 19, nós temos outro rico. Só que ele não é jovem, ele é velho. O nome dele é Zaqueu. Ele também é rico, igual o garoto. E ele também precisa de salvação. Jesus vai para a casa dele, certo? E ele, depois de ouvir a palavra, se levanta e diz: Senhor, eu dou metade dos meus bens. Eu dou o quê? Jesus mandou ele dar o quê? Nada. Mas ele disse: eu dou a metade dos meus bens. Lucas 18, Jesus falou para o garoto: entrega tudo aos pobres e me segue. Para o velho rico, Jesus não disse: entregue nada, eu quero você. Ele disse: dou metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes o valor. E Jesus disse: hoje veio a salvação para esta casa. Zaqueu continua rico e acabou de ouvir que também tinha a salvação. Ou seja, a história do camelo passar no furo da agulha, parecer algo impossível, é totalmente desmontada no capítulo seguinte, onde o rico vai entrar no reino de Deus. Então, por favor, não tenha problema com o crescimento econômico. Ele não é a prioridade da Bíblia, mas Deus tem um interesse, e aí eu vou começar a te mostrar agora. É importante você saber a diferença de riqueza e prosperidade. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica é alguém que tem muito de algo. O que é uma pessoa próspera? É alguém que tem mais que o suficiente, certo? Das coisas fundamentais para ser feliz. O rico tem muito normalmente de uma coisa só, 2, certo? Ou tem muito de coisas insignificantes. O próspero, ele tem mais do que o suficiente de coisas ou das coisas fundamentais. Então, quando eu disse a vocês que Deus quer que alguns sejam prósperos, quem são esses alguns? Quais são as características, segundo a Bíblia, que algumas pessoas, para serem prósperas, e dentre a prosperidade, a riqueza econômica, o que elas têm? Se formos observar a vida das pessoas prósperas, vamos encontrar algumas coisas nela. E eu separei aqui 4. Dá para colocar no telão para mim? Então coloca, por favor, 2 Tessalonicenses 3:10. Dá uma olhada nesse texto. 2 Tessalonicenses 3:10 e depois eu vou a 1 Timóteo 5:18. Vamos lá. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Olha só. O que esse texto me expõe é uma coisa muito simples. Se uma pessoa que não trabalha, segundo a Bíblia, não deve nem comer, quanto mais prosperar, quanto mais expandir. Normalmente, as pessoas que vencem são as que mais
trabalha. Se o trabalho é físico, se ele é intelectual ou se ele é conectivo, porque tem gente que vai trabalhar fisicamente, vai trabalhar pra caramba, tá certo? Pastor, mas eu conheço gente que trabalha pra caramba e não ganha dinheiro. Lógico, está trabalhando na coisa errada. Que história é essa? Muitos trabalhos ou muitos ambientes cujos quais não lhe rendem frutos, cujos quais você quer alcançar, eles são ambientes que deveriam ser passageiros para você. Eu já trabalhei de pedreiro, não tem problema nenhum com isso. Eu já trabalhei de balconista, eu já trabalhei de motorista, eu já trabalhei de muita coisa que não me deu dinheiro a não ser para minha subsistência. E eu entendia perfeitamente que eram trabalhos, empregos extremamente honrados, mas que eram ambientes transitórios na minha vida. Não era meu destino, certo? Mas fazia parte de meu percurso. Então, trabalho, tá certo? Se você vai trabalhar com informação de forma intelectual, beleza, tá certo? Talvez esse capital, eu vou te mostrar isso mais à frente, talvez isso seja mais interessante. Eu conheço gente que trabalha conectando. Ele pega alguém que tem algo aqui, que outra pessoa precisa ali, e ele mantém uma conexão entre o que tem e o que precisa, e ele fica rico conectando pessoas, certo? Diga para mim, quantos carros tem Uber? Pare e pense, certo? Então, é importante as pessoas entenderem. Eu gosto desse segundo texto. Coloca 1 Timóteo 5,18, ainda falando de trabalho, só para você entender. O que diz a Escritura? Não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Você sabe o que está escrito aí? Quando o indivíduo, olha, isso é uma lei, certo? Isso é uma orientação dada já no Antigo Testamento. Aqui nós vemos Timóteo fazendo uso. Mas olha só, quando o boi estava trabalhando, debulhando trigo, milho e outras coisas, certo? O texto diz, não amarre a boca desse boi. Porque muitos amarravam a boca do boi quando ele estava trabalhando. Para quê? Para que ele não comesse. Mas o texto está dizendo, digno é o trabalhador do seu salário. Então deixa eu te falar, biblicamente, prosperidade não é para preguiçoso. Entendeu? E quanto mais rápido você fizer o que precisa, mais rápido você vai poder fazer o que você quer. Hoje eu posso fazer mais o que eu quero do que o que eu preciso. Mas já houve tempo que eu tinha que fazer mais o que precisava do que eu queria. Falando de casamento agora, rapidinho. Eu não me casei com a mulher que eu queria. Eu me casei com a mulher que eu precisava. E por eu me casar com a mulher que eu precisava, eu cheguei onde eu cheguei, porque eu não chegaria onde eu estou com a mulher que eu queria. Ela casou com o outro e eu sei onde o outro foi. Ué, é verdade? Tá certo? Então é muito importante nós entendermos. Pessoas que prosperam são pessoas trabalhadoras, a nível de regras. Você vai ter um grupinho bem pequeno de pessoas, certo? Que enriqueceram, certo? Que alcançaram lugares de relevância, porque receberam herança, mas isso não faz parte da nossa vida. Isso é exceção, não é regra. Então, aqueles que prosperam são pessoas trabalhadoras. Já que eu estou na igreja, posso ouvir um amém?
Pergunta para quem está do seu lado. Você é trabalhador? Isso. Não pergunta se ele gosta de trabalhar. A pergunta está errada. Se você gosta ou não gosta, não é isso que está em questão. O importante é que você vai trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Tá certo? Então, o primeiro ponto é trabalho. Segundo ponto, tá certo? De pessoas que prosperam, que vencem. Mateus 25:15. Mateus 25:15. Coloque aí, por favor. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. Tá certo? Eu preciso saber se eu sou capaz de fazer dar certo. Entender a minha capacidade. Isso é importantíssimo. O texto diz ali, e usando uma figura, certo? De um indivíduo, mas na verdade representando Deus, dizendo: a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua capacidade. Uma pesquisa feita alguns anos atrás mostrou que se toda a riqueza do mundo fosse dividida em partes iguais entre todos os indivíduos do mundo, em 20 anos esse dinheiro estava de volta nos mesmos bolsos. Ele ia voltar de onde ele saiu, porque a capacidade, certo, é importantíssima para que nós venhamos vencer. Qual é o problema da capacidade? Eu vejo muito isso hoje no ambiente de treinamento, certo? Hoje eu faço parte de um grupo que criou uma estrutura para a validação, o reconhecimento, para oferecer chancela a ambientes para treinadores, ok? Para aqueles que querem treinar pessoas. Mas eu tenho aprendido algo muito importante nesse ambiente. É que algumas pessoas sequer sabem a sua capacidade. Isso não significa que você não pode evoluir ao longo da sua jornada, mas é importante que você saiba onde você está hoje, porque o que é entregue, eu vou te dizer. Olha só, quando eu comecei a falar, a pregar, logo em seguida veio a era do CD, aquele CDzinho. Eu não sou da época da fita cassete, não. Eu já cheguei na época do CD. Louvado seja Deus. Tá certo? Mas ali eu não tinha grana, eu não tinha dinheiro. Eu tinha perdido, eu tinha saído, certo? Da empresa que eu trabalhava. E alguém olhou, um amigo, e me disse: Cláudio, você tem potencial, cara. Se você levar um CDzinho de mensagem, as pessoas vão comprar e você vai conseguir voltar depois de ter vendido numa noite 10, 15, 20 CDs. Eu digo: cara, mas eu não tenho condições de fazer, eu não tenho poder econômico para colocar dinheiro. Isso é muito caro, mandar imprimir. E aí ele me deu a ideia de que eu poderia comprar umas torres de reprodução. Não sei se você lembra desse troço. Eu sei que eu juntei o que tinha, o que eu não tinha, e eu comprei aquele troço. Peguei meus 2 filhos e falei: vocês vão fazer. Certo? Se viram, estudo, depois volto. E comprei uma impressora, imprimi a capa. Pensa numa luta. Certo? Mas
eu fui e fiz. Olha o que ele disse.